Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Porto Alegre, segunda-feira, 27 de julho. Começa agora o programa Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade 1080 AM. Eu sou a jornalista Simone Ramos. Este programa foi selecionado no edital de chamada para a seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. No dia 14 de julho, a Prefeitura de Porto Alegre sancionou as leis que instituem um novo Plano Diretor Urbano Sustentável e de uso e ocupação do solo. Meses antes, o Palavra de Professor conversou com a professora Clarice Mizoski de Oliveira, do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora do PROPUR, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano Regional. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Olá, ouvintes. Professora Clarice, nós gostaríamos de saber qual é a função do Plano Diretor Urbano Sustentável e por que sua revisão foi importante para o desenvolvimento sustentável da cidade. Então, o Plano Diretor é a lei máxima de um município, de ordenamento, de organização e desenvolvimento do território de um município como um todo. É definido pelo Estatuto da Cidade, que regra o planejamento urbano nacionalmente, que os planos diretores devem ser revisados a cada 10 anos. Então, por isso, Porto Alegre estaria 6 anos atrasada, porque teríamos que ter tido um plano aprovado em 2020. O nosso último plano é de 2010. Mas nós estamos num processo de revisão de plano diretor que iniciou em dezembro de 2016. Então, nós estaremos em 10 anos revisando um plano diretor. 10 anos de atraso já. 10 anos de atraso, porque para ter o plano aprovado em 2020, a revisão teria que ter iniciado antes, Então, é um processo longo, demasiadamente aturbulado, por diversos motivos, não só pandemia, enchente, mas também atrasos e reconduções no executivo. Mas o plano diretor, ele é importante para a cidade porque é no plano diretor onde se define quais são os rumos que devem ser dados para o futuro da cidade. Então, a gente vai falar num plano diretor, um bom plano diretor vai tratar de muitos temas. Vai tratar de habitação, de saneamento, de mobilidade urbana, dos espaços públicos, da organização dos espaços privados, o quanto pode se construir, como pode se construir nos espaços privados, como é que se dão os usos, onde pode ter indústria, onde pode ter habitação, onde pode ter setores onde se desenvolva o comércio. Então, o resultado, e o plano diretor é uma coisa muito difícil de ser compreendida porque ele é muito complexo. Mas os efeitos se dão na vida cotidiana das pessoas, do que é feito e do que deixa de ser feito. Então, numa cidade grande como Porto Alegre, o plano diretor não vai ser o único instrumento. Vão existir outros instrumentos de planejamento urbano, que a gente chama, a caixinha de ferramentas, para colocar em prática uma boa cidade, que vai ter, então, planos de mobilidade, planos de habitação, os planos setoriais, onde se detalha o que é indicado como um norte no plano diretor. E também deve existir um detalhamento, às vezes, de uma determinada área, de um bairro ou de uma região que precisa de um desenho específico pelas suas características naturais, culturais, etc. Então, mas o que deve acontecer também nesse detalhamento de uma área específica da cidade deve estar regrado no plano diretor, que é uma lei. E é uma lei complementar que precisa ser aprovada na Câmara de Vereadores. Ele não pode ficar no âmbito de um estudo, Ele precisa virar lei. E o plano diretor vai dar conta também, deveria dar conta também, não só de como a cidade vai ser no futuro,
para esse futuro aí de 10 anos, né? Às vezes mais um futuro mais longo de 20 anos, com pequenas revisões no ciclo de 10 anos. Mas o plano diretor precisa conter também o sistema de gestão e monitoramento. O que é isso? O sistema de gestão é como vai se colocar em prática o que está escrito no plano, né? E esse sistema de gestão, ele, pelo Estatuto da Cidade, ele deve ser participativo. E também deve ter um sistema de monitoramento. Hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem, não tem por que um plano diretor não vir com um sistema de monitoramento. E a gente está vendo essa carência na revisão do plano diretor. Por que é tão importante o monitoramento? Porque é o que vai possibilitar, encerrado o ciclo de 10 anos, compreender o que foi feito, o que não foi feito, daquilo que foi feito, quais são os efeitos na prática, para daí poder ter condições de fazer uma revisão. E se tem impactos também ambientais, exatamente, sustentabilidade. Exatamente. Então, o plano diretor precisa vir com indicadores de monitoramento para que se acenda o alerta de quando está sendo benéfico ou não para a cidade e para os seus moradores. E essa revisão, ela teve, quais foram os pontos assim de conflito? Teve um envolvimento da sociedade, porque ficou esse tempo todo sem uma discussão, ficou parado, mas teve uma participação social, uma pressão social. Como está sendo esse processo? Então, um processo longo, né? 10 anos. Começou o pontapé, eu identifico como o pontapé inicial da revisão, um evento que existiu em dezembro de 2016, no Cinema Capitólio, ainda era gestão Fortunati e Melo Vice. E foi uma condução feita pelo secretário de Planejamento, né? Na época se chamava Secretaria de Urbanismo, se eu não me engano, vai mudando os nomes das secretarias conforme as gestões. Bom, nesse momento se fez um retrospecto foi um evento bem interessante, se fez um retrospecto sobre a história do planejamento urbano de Porto Alegre, porque Porto Alegre é uma das capitais que tem um histórico robusto em termos de planejamento. E a partir daí, quando se muda a gestão Marquesan, com a recondução de rumos, né? Então, é um plano, por ser quase 10 anos, passou por 2 gestões. Uma gestão, efetivamente, do Marquesan e a mais recente do Melo, que já foi para a reeleição. E aí, no momento da gestão do Marquesan, ficou parado bastante tempo. E na época eu era conselheira do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, que é um dos lugares que faz a gestão do plano. Então a gente acompanhava, né, as discussões, e eu representava o IAB, do qual eu faço parte hoje como conselheira. E aí, o que aconteceu? Esse ato de não começar uma revisão do plano diretor. E pouco antes da pandemia, o início de trabalhos assim, de estruturar um projeto vinculado aos ODS para que se buscasse recursos para a contratação de consultoria do plano. Então, aconteceu isso, acho que foi, se eu não me engano, foi 2018. Nesse momento, se fez um contrato com o PNUD e recursos do BNDR, né, o Banco Regional, e nessa parte tinha a contratação da URGS, inclusive. Mas aí o Consum não aprovou a equipe que a gestão da prefeitura gostaria. Foi uma concorrência livre de 2 equipes e existiu aí a compreensão de uma interferência na autonomia universitária, e a URGS, o Consum da URGS não aprovou, então, essa condução. E aí a prefeitura disse que iria romper com a URGS, então, porque não era, né, como ela considerava, a equipe que ela considerava interessante. Acompanhe agora o intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. Brasil 2030. A educação que precisamos para o país que queremos. A Durg Sindical, em conjunto com o CEPER Sindicato, realizam no dia 1º de agosto, a partir das 8h30 da manhã, o evento Brasil 2030,
A educação que precisamos para o país que queremos, que discutirá os desafios da educação brasileira para o desenvolvimento do Brasil. A atividade será no auditório do Campus Porto Alegre, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que fica na Rua Coronel Vicente, número 281, Centro Histórico de Porto Alegre. Leia no site da Durgs e inscreva-se para o evento. Brasil ganha a primeira universidade federal dedicada ao esporte. O Brasil passa a contar com uma instituição pública federal de ensino superior dedicada exclusivamente ao ensino, pesquisa, extensão e inovação na área científica do esporte. É o que estabelece a Lei 15.457 de 2026, que cria a Universidade Federal do Esporte. A lei foi publicada no Diário Oficial da União de 3 de julho. Ela será vinculada ao Ministério da Educação e terá sede em Brasília, com possibilidade de expansão para outros estados. Entre seus principais objetivos estão a formação de profissionais para a gestão de políticas públicas e entidades esportivas, o treinamento de atletas e a inclusão no paradesporto. Confira a legislação no site do Senado. O Palavra de Professor desta segunda-feira, 27 de julho, fala sobre o Plano Diretor de Porto Alegre. Nossa entrevistada é a professora Clarice Mizoski de Oliveira, do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da URGS e professora do PROPUR, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano Regional. Essa entrevista traz uma retrospectiva da revisão do Plano Diretor. Bom, aí se reverte à contratação da Ernst Young, que é uma consultoria internacional vinculada ao PNUD, da ONU. E a Ernst Young começa a desenvolver, aí de fato começa a acontecer a revisão do plano. A Ernst Young começa a desenvolver isso já após pandemia, se eu não me engano. Começa a desenvolver os estudos. No momento da pandemia, nós tivemos algumas audiências de conciliação dos conselheiros do CMDUA com a prefeitura e junto ao Ministério Público, porque a gente não tinha acesso aos documentos realizados pela consultoria e a gente tinha no conselho a função de planejar também, né? Não era um conselho simplesmente consultivo que a gente dava opinião, a gente tinha um poder deliberativo. Só que como é que a gente ia deliberar sem ter as informações sobre como poder atuar? Então, muitas das documentações a gente conseguiu a partir da interferência do Ministério Público nesse processo. E também aconteceram as oficinas do projeto que eu desenvolvi, que foi um projeto de extensão aqui pela universidade, que foi de 2018 a 2020, dos planos populares de ação regional. Porque nesse período a gestão marquesã entendeu, o então prefeito falou num evento que nem João nem Maria deveriam decidir sobre a cidade, que a decisão acerca do plano diretor deveria ser das elites. Então, a gente entendeu no momento que a ideia não era, né? Sem participação social. A participação social, e aí a gente montou entre IAB e URGS um projeto de extensão com patrocínio do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para elaborar planos populares, e nós atuamos em 5 das 8 regiões de planejamento de Porto Alegre, e a ideia era poder organizar o debate para que, quando a prefeitura chegasse, porque ela teria que chegar, porque é a obrigatoriedade do Estatuto da Cidade, né, de que o plano diretor seja participativo, e aí as pessoas tivessem tido tempo de reflexão. Então, nós realizamos 6 oficinas por região de planejamento, e a prefeitura, então, ficou sabendo, porque os conselheiros das regiões começaram a convidar, né, e aí eles foram no IAB, conheceram o projeto, e começaram e desenvolveram uma oficina por região. E isso foi, naquele período, o que teve de participação social por parte da prefeitura nos territórios, né? Aí depois, com a Ernst Young participando, existiram eventos seminários e conferências, e nesse momento a Ernst Young declarou, e a prefeitura declarou, que a Ernst Young não teria contato com o público, que isso seria responsabilidade da prefeitura. E aí a prefeitura desenvolve uma série de formatos envolvendo a participação social.
Mas o que a gente vê como resultado no plano, então se a gente olhar o plano, tem muitas participações, tem muitas imagens de muitos eventos públicos, mas se a gente for olhar o documento final, o que tem em termos concretos de participação, efetivamente vai estar na parte dos objetivos. Mas aí, se a gente olha os objetivos e algumas diretrizes, se a gente olha para a parte da prática do plano, do que vai ser colocado em prática, não dialoga com esses objetivos. Então, a participação popular foi contemplada na parte do discurso e não na parte da prática. Mas efetivas, não. Ações efetivas, não. Então, e também uma coisa que é muito importante, a lei de uso, essa revisão separou, né, o plano diretor da lei de uso e ocupação do solo. A gente tinha ele conjunto. E a lei de uso e ocupação do solo é o que define quais são as alturas dos prédios, quantos metros podem ser construídos por terreno, recuos, taxa de permeabilidade do solo, né, quanto esse solo vai estar propício a receber água da chuva. E a luz não foi submetida a nenhum desses momentos de participação social. Então, a gente tem uma parte do plano diretor, uma lei complementar completa que não foi submetida apenas numa audiência pública na qual grande parte da população se declarou contrária. Professora Clarice, que eixos existem nesse novo plano diretor que são destaques? O plano é dividido em 5 objetivos, né? Um vai tratar da questão da mobilidade urbana, o outro da questão ambiental, ecológica, mais um que trata da moradia, né? Do custo da moradia. Outro que vai tratar dos espaços públicos e da relação com Guaíba. E, por fim, um que diz que é a valorização do planejamento urbano. Então, esse eixo vai tratar do sistema de gestão e monitoramento. Mas o que a gente vê é que, na prática, o que se efetiva muitos desses eixos, eles não estão amarrados a instrumentos que vão colocar em prática os objetivos, como eu falei anteriormente. Mas a gente vê muitas respostas a partir da luz, que é a lei de uso e ocupação do solo. E aí é curioso, porque parece que aumentar a densidade, aumentar as alturas dos edifícios, aumentar a possibilidade de se construir mais, vai resolver muitos dos problemas. Então, eles endereçam que a diminuição do custo de moradia seria pelo aumento de oferta de novas unidades habitacionais. Novas unidades. Mas isso tem um impacto também ambiental. E aí, prevê assim, propostas para qualificar os espaços públicos e potencializar também ali a utilização do Rio Guaíba? Então, aí começam a entrar as contradições do plano, né? As alturas de 130 metros de altura, hoje, para você ter uma ideia, a altura máxima é 52 metros em Porto Alegre, conforme o atual plano diretor. No novo plano diretor, a gente tem 130 metros de altura no 4º distrito, que faz relação com Guaíba, no centro, que faz relação com Guaíba, na Avenida Praia de Belas. Então, a gente tem essa relação com Guaíba muito valorizada a partir do mercado imobiliário. É uma região de ventos, né? Se a gente for se lembrar de um ciclone que destruiu parte da cidade, uma das partes mais onde a gente viu os prédios sem os revestimentos e com janelas quebradas, era o Trend One ali do lado do Praia de Belas. Então, é uma região de ventos muito fortes. Porto Alegre, se a gente for olhar o plano de adaptação climática, a gente vai ver que um dos riscos de Porto Alegre são as tempestades e os ventos fortes. Então, como que se opera com alturas tão altas, né? Ao mesmo tempo, a gente vê os informes publicitários do que está sendo produzido hoje em dia em Porto Alegre, com a vista para o Guaíba, nos anúncios, e também com preços que estão, na verdade, acima da média do metro quadrado para o município no ano de 2025. Então, tem um exemplo que é o
um edifício ali que, com todos os incentivos de poder ter mais altura, ele tem... É um edifício bastante alto já para a paisagem do centro de Porto Alegre, ali na Washington Luiz, perto da Praça do Aeromóvel, ali, então, né, nessa relação de muita proximidade com a orla. Esse edifício, então, são dois edifícios já agora. Um deles foi vendido nos primeiros dias, todas as unidades. São estúdios. A maiores unidades de 30 metros quadrados e o valor médio de R$15 mil do metro quadrado, quando Porto Alegre está em 8 mil. Então, a gente não vê a diminuição do custo da habitação. E é uma revisão elitizada, pelo que percebemos, elitizada, sem participação social, e também que não vai melhorar as condições de vida da população, porque a mobilidade como fica e a questão da moradia. Então, o plano diretor, ele vai trazer ali alguns alguns exemplos de redesenho viário, de reorganização das calçadas, das vias, mas isso é muito insuficiente, né? Porque a gente precisa tratar da questão do transporte coletivo. E aí, o próprio plano de mobilidade da cidade de Porto Alegre diz, olha, o transporte coletivo deveria ser revisto, mas nós não vamos fazer isso agora. E aí não se entra nessa questão porque vai existir um embate com as empresas responsáveis pelo transporte coletivo. E hoje nós não temos mais nem a Carris como uma empresa pública. Então esse é um dos problemas das privatizações dos serviços urbanos. Que o Estado acaba perdendo gerência sobre isso ou não quer, né, do ponto de vista de um Estado cada vez mais desenvolvido para valorização do mercado e não para valorização da vida das pessoas na cidade. Então não entra, né, nesse embate, não abre a discussão com o setor que foi para qual foi transferida a responsabilidade. Confira mais um intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. Radar da Educação Federal do Rio Grande do Sul 2026 recebe contribuições. O Radar da Educação Federal do Rio Grande do Sul 2026, lançado recentemente pela Durg Sindical para mapear as condições e desafios da educação federal no Estado, segue recebendo contribuições. A consulta é inspirada em uma experiência similar do CEPER Sindicato. Os dados coletados irão contribuir para o debate de políticas públicas educacionais, a exemplo da construção da Política Nacional de Educação Superior e do acompanhamento da execução do novo Plano Nacional de Educação. Além disso, a consulta subsidiará as ações sindicais da categoria docente nas lutas, mobilizações e negociações com o governo federal. Acesse adurgs.org.br/radar. O Palavra de Professor desta segunda-feira, 27 de julho, traz uma retrospectiva da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, com a professora Clarice Mizoski de Oliveira, do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da URGS e professora do PROPUR, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano Regional. Ela falou sobre os impactos na habitação social da cidade. E se a gente for pensar em termos de habitação social, o Plano Diretor faz uma coisa que, ao meu ver, é muito preocupante, que é a possibilidade de áreas de habitação de interesse social, porque hoje nós temos demarcadas áreas de habitação de interesse social em algumas vilas de Porto Alegre. Essa demarcação do plano diretor é o que possibilita que essas pessoas tenham segurança de posse, que elas não vão ser expulsas, que elas não vão ser removidas desse lugar. E aí o plano diretor, a proposta nova, diz que uma vez tendo infraestrutura urbana, não interessa mais. Não vai mais ter a ex. E ao mesmo tempo, se a gente for olhar as alturas, essas áreas que deveriam estar com alturas e usos específicos para habitação social estão como alturas e usos normais da cidade. Então, quando a gente junta algumas partes do plano, a gente percebe, olha, a intenção aqui chegou a infraestrutura urbana, essas pessoas que moravam aqui, que lutaram por anos para ter uma vida com melhores condições, de qualidade de vida. Quando chega o Estado aqui, elas vão poder colocar a sua casa à venda no mercado e vai poder ser comprado pelas construtoras que vão poder construir prédios com 60 metros de altura, por exemplo. Então, a gente tem algumas situações em algumas vilas em Porto Alegre que está apresentando essa situação e isso é muito preocupante.
né? A regularização fundiária também está presente, mas como a gente tem visto, o modo de regularização fundiária é simplesmente transferir o direito de posse de propriedade para a pessoa. Isso significa que a pessoa pode colocar sua casa no mercado. Então a gente vê toda uma lógica voltada para o mercado e que a gente nunca teve tanta pressão do mercado imobiliário num plano diretor como está tendo agora. Uma política mais individualizada, né? Com uma política voltada, né, para isso, mas também pelo efeito da financiarização, que são os fundos imobiliários e as grandes empresas, como Melnick, Cirela, Multiplan, elas têm seu capital aberto na Bolsa de Valores. Então, nunca existiu tanto recurso de investimento no mercado imobiliário e diferentes formas de lucro, que não é o exclusivo da venda, porque Porto Alegre tem queda na população, a gente não tem aumento populacional. Nós temos imóveis vazios e a gente está vendo um boom imobiliário acontecendo na cidade. Então, é uma conta que não fecha. E aí, do ponto de vista ambiental e não só social, né? Porque não vai diminuir o custo da habitação, o custo vai ficar cada vez mais alto. Eu acompanho esse fenômeno em Londres como pesquisadora desde 2014. E lá, eu estive recentemente, a gente está vendo uma crise habitacional de classe média, não mais de famílias de baixa renda, porque a substituição de antigos prédios por novos prédios que têm o preço muito maior faz com que as pessoas não consigam mais morar na cidade e espaços estão ficando vazios. Mas o mercado e os fundos imobiliários continuam lucrando. Então, é muito preocupante o que está acontecendo na cidade de Porto Alegre. E do ponto de vista da sustentabilidade, bom, quanto mais construir, olha o calor que é essa cidade. Né? Nós temos ilhas de calor, o calor crescente é porque cada vez tem menos natureza, cada vez mais concreto e asfalto. Então, imagina o que significará em termos de calor todos esses novos prédios. E poucos com acesso à orla. Exatamente, que vão barrar os ventos para a cidade. Então, assim, é disso que a gente está, por isso que a gente fala tanto sobre isso e é uma preocupação para o futuro de Porto Alegre mesmo, dos seus cidadãos. É o futuro de Porto Alegre em jogo. Professora Clarice, quais as perspectivas para o novo plano diretor de Porto Alegre? A perspectiva é que as coisas mudem antes que a tragédia se estabeleça, né? Então, esse é o meu desejo para a cidade de Porto Alegre e para quem vive nela. E por isso que a gente trabalha tanto, né, não só em termos de pesquisa, mas em termos de extensão, porque a universidade tem o seu lugar de contribuição para esse debate com a sociedade. Então, os eventos, né, realizamos evento na Faculdade de Arquitetura alguns meses atrás, e poder fazer a difusão desse conhecimento é muito importante para que a população tenha consciência do que está acontecendo. Porque, em última análise, o plano diretor é aprovado pelos vereadores que foram eleitos pelas pessoas, né? Então, é o momento de realmente tentar entender isso, que é muito complexo, mas, ao mesmo tempo, fundamental. E o impacto é maior do que o imaginável, né? E aí, desejo que o futuro de Porto Alegre não seja dessa cidade voltada para os negócios e que alguma coisa aconteça, né? Seja o judiciário que tem a sua parte no planejamento urbano, né? De poder exatamente fiscalizar e dizer, olha, percursos devem ser reconduzidos, que o judiciário continue atuando na preservação do bem coletivo e que a gente possa ver uma cidade melhor para o futuro. Obrigada, professora Clarice. E agora vamos à dica cultural com a jornalista Annelise Cáceres. No dia 1º de agosto, Porto Alegre recebe o evento Brasil 2030, a educação que precisamos para o país que queremos. O encontro vai debater os desafios da educação no Brasil, com a participação de Juliane Furno, Daniel Cara, Miguel Stedley, Eliezer Pacheco, Vera Peroni e comunidade acadêmica. A programação começa às 8h30 da manhã no auditório do campus Porto Alegre do IFRS, no centro da capital. A entrada é gratuita e aberta ao público. A realização é da Durg Sindical, CEPERS, DCE da URGS, DCE da PUC, Simpro-RS e Associação Mães e Pais pela Democracia. O programa Palavra de Professor retorna na próxima segunda-feira. Até lá!